Olá, turma! Hashtag se liga na mídia, entrando em conexão aí com vocês. Eu sou o professor Giocélio e estarei aqui em mais um momento de troca, em mais uma aula de quê? Do nosso componente, olha aí na tela para vocês. Criação e comunicação publicitária. Estamos aí na atividade 2 e é o momento de sistematização, ou seja, é o fechamento dessa atividade. E o nome da nossa aula, a temática é hashtag CMSP Memes. Por que será, hein, gente? A gente está conversando tanto aqui sobre memes e por que não falar sobre os memes que nós temos aqui no Centro de Mídias? E para discutir esse assunto tão interessante, temos aqui o nosso querido professor Anderson. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Oi. Muito obrigado pelo seu oi aí. Singelo, né? E objetivo. E para começarmos, a gente tem um momento de seja bem-vindo. Já fiz o seja bem-vindo pro professor Anderson, temos o seja bem-vindo para vocês aí. Então, reconhecer a própria fraqueza ou rir de si mesmo é indiscutivelmente uma característica da grandiosidade dos imortais. Estes que lá atrás foram chamados de loucos e que anos mais tarde foram merecidamente mencionados, né, premiados com a nomenclatura de gênios. Será que acontece isso com o Pro Anderson? Será que um dia eu e você somos considerados loucos hoje, seremos gênios um dia? Eu acredito que, não sei, mas botamos fé aí para que isso aconteça, porque vai ser ruim ser reconhecido como louco depois. É melhor já agora, né, professor Anderson? Mas é uma verdade, né, gente? Sempre quando a gente tem um pensamento inovador, diferente, né, que busca romper as barreiras, a gente acaba sendo interpretado de várias formas. Isso é uma intencionalidade dentro, que pode ser trabalhada dentro do nosso componente. Tem até uma frase que é atribuída ao Nietzsche, que é aquela que diz que aqueles que não puderam ouvir a música consideravam loucos que aqueles que estavam dançando. Eu sei que eu inverti a frase, mas o sentido é esse. Mas eu acho que eu consegui entender, acho que os estudantes também. Deu para associar aí com a nossa linha de raciocínio. E por que isso, gente? Porque hoje nós vamos rir um pouco através da nossa atividade, né? Nós temos as nossas habilidades e objetivos aí na tela para vocês, que é o quê? Continuar a pesquisar um pouco mais sobre diversas linguagens que se relacionam com a criação e comunicação publicitária. Qualquer dúvida, vocês podem consultar o material, não é isso, Pro Anderson? Exato, tá sempre aí para vocês no repositório. Lembrando, gente, que faz parte aí do nosso componente criação e comunicação publicitária, né? Então nós temos aí os nossos materiais necessários, vocês podem consultar e buscar as ferramentas possíveis e impossíveis para que vocês possam desenvolver o processo de pesquisa de vocês, tá certo? Retomando, na aula anterior, nós pesquisamos e refletimos sobre a relação entre música e propaganda em anúncios publicitários. Conversamos sobre o uso do jingle. Professor Anderson, o jingle se relaciona com o componente que você está trabalhando, desafios musicais? Exatamente, justamente porque o jingle é uma coisa interessante, porque pensa assim, né? A música, o som por si só ele não tem significado nenhum. Tipo, o som tan daran dan dan não tem significado nenhum. Mas normalmente se você ouvir um tan daran dan dan, você vai associar com um sentimentozinho de alegria, diferente de algo tipo um tan daran dan dan. Passa uma sensação de tristeza. E aí as pessoas aproveitam essa nossa relação com o som e transformam isso em um meio de veicular determinadas propagandas. E é interessante porque o jingle, acho que a principal característica do jingle é ser chiclete. É guardar na sua cabeça eternamente e daqui 50 anos você vai ouvir o jingle e ainda assim vai lembrar do determinado produto que ele se associa. Exatamente, gente. Então, pensando nesse conceito, nesse resumo que o Pro Anderson trouxe da nossa aula anterior, que era o jingle, nós vamos começar agora a aplicar no quê? No nosso festival de memes. A sistematização aí desse momento da nossa atividade é que a gente construa mesmo uma exposição, como essa que tem aqui atrás no nosso fundo, né? Vocês podem pensar em várias formas de começar a explorar como vocês farão a exposição dos memes, como a gente tem esses vários cartazes aqui no fundo da imagem aqui da nossa aula, tá certo? E na tela nós temos aí, os memes podem influenciar de forma negativa a imagem de uma marca? Essa é a primeira pergunta norteadora que nós devemos fazer antes de começar a nossa produção de memes. Você acha, Pro Anderson, que o meme ele pode influenciar de forma negativa uma marca? Pode sim, principalmente nesse tempo que a gente está vivenciando, que as pessoas estão tendo algum tipo de voz maior na sociedade, se elas veem algo que
acaba destoando de determinados valores, acaba contribuindo para solidificar determinados preconceitos, acaba sendo complicado você jogar uma determinada propaganda que dialoga com esses preconceitos, porque as pessoas vão olhar isso daí e elas não vão ficar simplesmente falando tudo bem, não tem problema. Não, elas vão se posicionar. E dependendo do tipo de posicionamento, a sua marca vai levar um soco na cara. Exatamente, né? Por isso que nós trouxemos essa pergunta aí norteadora, para que vocês comecem a refletir, né, um pouquinho mais sobre como a gente pode usar o meme de forma ética, né, dentro da criação e comunicação publicitária. Olha só o conceito que nós temos. Atualmente, os memes têm sido uma forma bem-humorada de interação na internet. Aproveitando que o humor em forma de meme pode levar a mensagem para o receptor de forma engraçada e direta, a publicidade apropriou-se dessa forma interativa como estratégia de marketing para atingir clientes aí virtuais. É legal que o Pro Anderson trouxe pra gente também, pra gente refletir um pouquinho, pessoal, com relação a como um meme antigamente ele era aceitável e hoje nem tanto. Né, Pro Anderson? Então, até mesmo esse conceito de repensar de que forma a gente vai atingir algum público, né, ou dialogar com relação ao nosso produto, ao nosso público, a gente pode ou não usar uma imagem ou uma linguagem. Então, o próprio meme ele está se reinventando a partir do conceito social, né, Pro Anderson? Exato, e é interessante pensar que como o meme dialoga muito com o humor, de acordo com questões sociais, ele vai sofrendo transformações. Muitas dessas transformações são até intencionais. Porque hoje em dia não é mais legal fazer piadas com determinadas coisas. Inclusive, tem uma piada, uma das primeiras piadas que a gente tem registro na história, ela é uma piada relacionada à escravidão. Hoje em dia, se você contar essa piada, as pessoas vão olhar e falar assim... Cara, tá errado. Mas é uma das primeiras piadas que existem na história. Por quê? Porque a escravidão fazia parte do contexto histórico da época e era tido como algo até necessário para a reprodução social daquela determinada sociedade. É uma piada de antes de Cristo, sabe? Não é tipo... Não, é muito, muito antiga. É a antiguidade mesmo. Estamos falando de uma piada... Se eu não me engano, está relacionada aos sumérios. Foi uma das primeiras civilizações, sabe? Então existe essa transformação do humor e a gente tem que estar ligado porque essa transformação não é tipo transformou o humor. Ele vai tendo gradações e a gente está percebendo isso em nossa própria vivência. Então, se, por exemplo, às vezes há 5 anos determinada piada era até aceitável. Passou 5 anos, ela não é mais. E você tem que estar ligado a esses nuances. Quando que a piada é aceitável, quando que a piada não é aceitável, quando que as pessoas vão se sentir ofendidas com determinado tipo de humor. É uma coisa para a gente ficar ligado nesses nuances. E essa fala do Pro Anderson tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta norteadora. Olha só aí na tela para vocês. Como saber o momento certo de desenvolver uma propaganda de oportunidade? Então, a gente refletindo sobre as questões sociais, como a sociedade está pensando, refletindo seus anseios, suas necessidades, a gente começa a perceber qual a melhor oportunidade e qual a melhor jogada de marketing para que eu desenvolva e aplique o marketing em si, né, Pro Anderson? Sim. Então, olha só, aplicar as ferramentas do marketing digital em posts para as redes sociais é um grande desafio. Até que ponto é possível desenvolver uma peça criativa de forma correta e dentro da ética? Isso não é nada fácil, né? Mas quando se trata de internet, a atenção tem que ser redobrada devido à possibilidade da interação que a rede possibilita. Por exemplo, eu usei aí agora para vocês, né? Só voltando para o nosso PPT, por favor, a imagem da Fernanda, né? É um meme que a gente tem aqui interno, que ela tá com medo, ela fez uma aula com relação ao teatro, e ela fez essa expressão, a gente fez esse recorte. Toda vez que a gente tem um medo, a gente manda essa foto aí de figurinha aqui dentro do Centro de Mídias. E essa daqui é do Pro Joelson. E os planos, né? Como estão os nossos trabalhos? Tá tudo certo? Você tá conseguindo? E essa carinha assim de preocupado, às vezes um pouco de cansado. Por quê? São 2 memes que a gente tem internos. Só que quando eu utilizei essas 2 imagens, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi pedir autorização para os mesmos, os envolvidos dentro disso. Imagina se eu, né? Sou um professor aleatório aqui, fiz um meme com o professor Jocelyn, com o professor Anderson, com os professores que eu estou citando aqui, e nem avisei a eles. Coloquei aí a imagem, falei,
tô nem ligando para eles. Como será que seria interpretado isso para o meu público? Porque eles foram o meu público, eles foram as figuras representadas nessa aula. E a gente está brincando com o quê? Os memes que nós temos aqui do Centro de Mídias. Então, essa preocupação ética, ela já envolve dentro da nossa própria construção da aula, né, pro Anderson? Exato, porque muitas vezes o meme, ele está ligado ao ridículo, ou a exposição de algo que muitas vezes as pessoas se identificam porque às vezes é um ridículo que todo mundo já passou, a gente tem uma determinada vergonha disso, mas como a gente compartilha esse ridículo, ele acaba amenizando até um pouco essa tensão que tem desse ato. Então é necessário realmente você ter uma consciência ética, porque nem sempre a pessoa vai se sentir à vontade com essa exposição desse ridículo que ela está passando. Então, sempre pensando de forma ética, vamos construir agora, né, vamos começar a desenvolver a nossa construção de um meme publicitário e temos uma dica para que a gente comece a trabalhar com as artes gráficas, um vídeo para ilustrar nossa fala.
Bom, gente, esse tutorial aí mostrou para vocês como vocês podem construir um cartaz. Então, pega as figurinhas, recorta lá os vídeos necessários que tem a ver com o contexto que você quer produzir o seu meme, vai começar a construir o seu festival de meme, discutir com a galera e vão pegando as possibilidades aí de construir, porque chegamos ao momento do protagonismo juvenil, aquele momento em que vocês brilham, olha só aí na tela, protagonismo juvenil, momento que vocês farão as possibilidades de leituras nas redes. Olha só, sala de aula invertida, festival de premiação de memes publicitários. Um festival significa algo festivo, uma grande festa ou cortejo cívico. Assim, vamos promover um festival de premiações de memes publicitários. A partir da pesquisa realizada no momento anterior. Então, cada grupo elegerá um meme publicitário para concorrer aos prêmios. O objetivo é consolidar o que foi vivenciado até aqui a partir da leitura de cada estudante. Então, gente, a nossa ideia nesse momento na sistematização é promover realmente a elaboração de memes publicitários com relação a sua construção poética, né, professor? Exato, a gente vai construindo aí o trabalho a muitas mãos e o trabalho ele tem que ser exposto, né? Imagina, eu vou fazer um trabalho e vou guardar dentro do meu bolso. Não, exponha, mostre para o mundo. Porque ao longo do caminho vocês descobriram vários memes, né? Construíram várias possibilidades. Agora é hora de selecionar pensar no público efetivo, né? Alguém que vai ser atingido, se relacionar com esse produto e que fale muito sobre o produto que você vem construindo ao longo do tempo, tá certo? Para relembrar, nós temos aí o quê? O nosso mapa mental. Olha só, todas as palavras que nós desenvolvemos e construímos saberes ao longo da nossa pesquisa. Então, tem o metameme, tem a comunicação interpessoal, a comunicação intrapessoal, algumas peças publicitárias como o cartaz, o pôster, o banner. Falamos sobre assuntos como a viralização, cancelamento, o meme em si, como construir um layout, as leituras de imagens que podem ser subjetivas ou acadêmicas. Fizemos alguns exercícios com briefing, falamos sobre o uso consciente do plágio, né? Também trabalhamos com relação às paródias e exploramos tudo isso dentro do Social ADS, né? Social Advertising. E também desenvolvemos os estudos de caso. Olha só quanta coisa a gente conseguiu construir ao longo das nossas aulas, gente. E com certeza vocês aí na unidade escolar devem ter outras palavras-chave aí que vão se relacionar com a nossa construção de ideias, com os nossos saberes. Agora chegou a hora da gente brincar um pouco e começar a ter uma nutrição estética. Como meme, gente, sempre a gente esbarra nos direitos autorais, porque a gente nunca sabe quem construiu e muito menos, né, com que marca ele se relaciona e está sempre associado com a marca ou com uma celebridade. A gente vai usar os memes aqui do Centro de Mídias. O primeiro deles é da Pro Janaína e da Pro Fernanda, que foi construído por uma aluna, uma Studigram, que é a Lili, tá certo? Olha só. Ô moça! Oi! Moça! Oi! Eu quero um sorvete. Vai ficar querendo. Então foi uma brincadeirinha, um meme que a gente recebeu de um Studigram, né? Um estudante aí da nossa rede, que mandou pra gente. Pegou algumas cenas que nós tivemos aí nas redes sociais da Pro Fernanda e da Pro Janaína e construiu uma brincadeirinha ali, um meme, né? Dessa relação com o sorvete. Dá pra usar numa criação, uma publicidade aí, né, uma propaganda. Sim, sim, existe sempre a possibilidade de você encontrar um público-alvo adequado ao tipo de material que você está construindo. Sempre vai ter alguém que vai gostar daquilo ali. Nesse caso aqui, a gente vai pensando aí em possibilidades que podem ser utilizados esse vídeo. Mas é uma brincadeira de um Studigram, né, que trouxe pra gente, para que vocês comecem a pensar também nas possibilidades de vocês. Então, o que nós temos também como pergunta norteadora? Olha só, mais uma aí, ó. Você sabe como começar a montar o festival de memes? Então, ó, primeiro organize com a turma uma forma de compartilhamento dos memes concorrentes. Então, a gente seleciona os memes como, por exemplo, esse daí da Lili, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a cada um deles. Definam também a escala e as categorias de avaliação para qualificar a apreciação
a turma pode aí incluir alguns ou excluir outros itens que vão avaliar, né? Os critérios que vocês vão escolher o meme, de acordo com o percurso que vocês traçaram até o momento, tá certo? E temos aí um meme do Pro Ed. Temos mais aulas? Temos mais aula, né, Pro Anderson? Mais aulas. E é interessante esse processo de curadoria, porque você precisa levar em consideração diversos tipos de elementos, e eu não posso dar um direcionamento aqui, porque muitas vezes esse processo é muito subjetivo na hora de você selecionar quais serão os memes que você irá expor no seu festival. Então, que tipo de critérios serão utilizados? Eu fico sempre curioso, quais tipos de critérios? Porque não é tipo, eu gostei mais desse, mas o gosto ele tem uma certa construção subjetiva. Então, por que você gostou mais desse meme que você fez e não daquele? É sempre curioso pensar na multidimensionalidade humana a respeito de nossas escolhas. Porque nenhuma escolha vem do nada, ela vem dentro de alguma coisa. Pode ser uma caixinha bonita e branca. E é legal vocês relacionarem com esse processo que a gente construiu até agora, por isso que tem um mapa mental, né? Então, ó, nós tivemos lá a leitura subjetiva e a leitura acadêmica. Qual a linguagem que você vai usar? Uma mais livre, mais diversificada? Por exemplo, eu trouxe esses memes que são os liberados que a gente tem, que falam do centro de mídias, né? Mas eles são mais de uma linguagem não acadêmica, não formal. Tanto é que foram produzidos por os estudantes. Mas e se de repente você quer usar um meme acadêmico, alguma fala de Nietzsche, alguma fala de algum pensador, né, Pro Anderson? Como a gente costuma sempre abrir a aula com algum conceito mais acadêmico mesmo. Então já é uma linha de pensamento. Qual layout você vai utilizar? O meu público que consome, né, esse produto, como por exemplo a nossa aula, é um público realmente voltado para o acadêmico ou é um público diversificado? A gente tem aqui, por exemplo, temos estudantes e temos professores aqui na ED, né, acompanhando as nossas aulas, mas também pode ser que tem algum pai, algum familiar da comunidade escolar. Então a gente usa uma linguagem mais, que realmente está numa bagagem formal, mas que ao mesmo tempo ela também é informal, né, Pro Anderson? Exato, é interessante pensar que o meme ele sempre tem muitas camadas. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem meme na internet relacionados à filosofia. Aí você tem, sei lá, uma foto do Schopenhauer e tem alguma coisa relacionada aos elementos filosóficos da obra de Schopenhauer, sei lá, o Schopenhauer é considerado um cara assim, um cara triste, e aí você simplifica a obra dele dentro de determinado contexto. Aí você tem memes relacionados à história da arte, tem memes relacionados a algum elemento histórico ocorrido, tem memes, por exemplo, relacionados a questões de física, de geografia, toda a dimensionalidade humana é possível encontrar um meme dentro do conhecimento acadêmico. E aí ele vai tendo algum tipo de diluição de acordo com diversos critérios, principalmente o critério do humor. E falando sobre humor, nós temos mais uma nutrição estética. Agora nós temos um compilado aí dos memes da nossa rainha dos memes aqui, a Pro Juliana, do Centro de Mídias. Aí na tela para vocês mais uma nutrição estética. Bem-estar físico, mental e social. Sim. Será que nós estamos todos saudáveis hoje? É muito complexo, né, gente? Eu quero a quadra. Quero a quadra, gente. Eu a também quadra, quero. a quadra. As minhas bagunças, sem os meus churrascos, que eu amo. Então isso tudo me faz falta, sabe? Sem os amigos, sem esses momentos de prazer, né? De bagunça. Posso falar que eu sou bagunceira? Não, pode. Pode. O pé no chão para levantar. Meu joelho doeu. Eu torci o joelho. Minhas costas doeram. E esse troço louco aí desse vírus invisível tem mais facilidade de nos atingir. Então, tá? Ju, enquanto nós... Hoje eu tô meio doida, gente. Segura aí, me aguenta, que hoje eu tô meio atrapalhada. Que no médio vocês são mais sérios. O cara ligou no padre de manhã e falou: padre, é pecado ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? Ele falou: claro que é. Eu falei: então devolve o dinheiro no meu casamento, cara. Não. Que é ser belo é muito discutível.
Porque já aconteceu você tá com a sua amiga ou com o seu amigo e falar assim, nossa, aquela pessoa é bonita. Um achar que sim, outro achar que não. Então a beleza, ela é única. E ela é, você achar o outro belo, é exclusivo. É mesmo, é? Tomem cuidado ao apontar, ao julgar alguém pela capa. Somos muito mais do que uma capa. E aí? E aí? Tudo, gente. Tudo, gente. E a gente trouxe... Na verdade, já estava preparada, né? E aí? Mas enfim, vamos falar de coisa boa, que hoje é sexta-feira, né? Bora! Pois é, gente, essa nutrição estética aí são alguns memes que foram produzidos por estudantes. A gente não tem nem como saber quem foram esses estudantes, porque são vários, né, pro Anderson? Sim. Possibilidades, como o meme realmente ele é democrático. Claro que aí, né, a gente tem um recorte, porque os memes, ele tem, assim, uma infinidade de possibilidades. Então, a gente trouxe esses, porque esses são centros de mídias, do centro de mídias são recentes, que ocorreram aí durante a pandemia, né? Alguns, a gente já percebe até aquela técnica, aquele conceito de que existem memes quentes e frios, né? O que é o meme quente? É aquele que ainda faz sentido. Outros já estão começando a não fazer mais tanto sentido. Por quê? Porque a gente já está mudando o conceito, a gente já está dentro de outra perspectiva. Talvez alguém que assista agora fale, já nem é mais tão engraçado assim. Sim. Já passou a época. Por quê? Porque a gente já está trabalhando com um conceito que já que é de um meme quente, que é aquele que tem uma durabilidade. E o frio não, aquele que não tem tempo certo, ele está atemporal. Isso, e é interessante pensar em como que está trabalhando certas coisas que os alunos talvez se identifiquem mais do que a gente. Exato. Porque o professor está fazendo isso e eu estou em casa, estou fazendo aquilo lá. E por que é engraçado? Porque as pessoas se identificam, realmente, eu estava realmente fazendo isso, eu realmente me senti dessa forma. É porque esses memes foram produzidos por estudantes, para estudantes, isso, né? Então é diferente se eu for produzir um meme que o meu público, a minha persona, sejam os professores. Ou os memes foram desenvolvidos para qualquer público. Esse tem um recorte. Se a gente analisar já a criação e comunicação publicitária, ele tem o quê? O estudante para o estudante. Então é a linguagem direta deles, né? Para às vezes a gente nem faz tanto sentido, mas sim, entre eles existe uma relação, existe uma conexão, uma identidade, uma propriedade com relação à temática. Pô, vai começar a aula de educação física, já estou cansado antes de começar, né? E é talvez seja uma coisa que a gente também se identifique, mas talvez seja só pertinente ao estudante, não é verdade? Exato, e por exemplo, tem um humorista que ele trabalha com memes relacionados a professores, então os estudantes talvez assistam aquilo e vão ficar, não peguei a referência. E aí a gente tem essa referência. Então é importante pensar no meme como um apanhado de referências. Exatamente. Para finalizar, nós temos aí as possibilidades na rede, na tela para vocês, que vocês podem criar, né, mapear alguns memes que se relacionam com essa linguagem e essas estratégias de marketing que foram utilizadas por eles, tá certo? A gente tem aí alguns elementos que podem ser explorados com relação às linguagens que o meme aparece, e nós temos aí o nosso meme, usando a criatividade a seu favor, que é o meme do Centro de Mídias. O Centro de Mídias, cadê ele? Está vivo? Está sim, está muito vivo, está aqui com vocês. Não se esqueçam do box Saiba Mais e também de compartilhar conosco as produções de vocês, tá certo? Para você, estudante que está sozinho, pode fazer e desenvolver essa trilha que nós fizemos até agora com relação às perguntas norteadoras e as pesquisas e os vídeos que nós trouxemos. Pro Anderson, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a todos vocês. Não esqueçam de avaliar nossa aula para a gente possa sempre melhorar um pouco mais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.